Olá, gostaria de cumprimentar a todos e a todas e estar abordando com vocês o objeto da nossa aula de hoje, que é o processo de conhecimento e também a petição inicial com a improcedência liminar do pedido. Nós já abordamos em várias ocasiões anteriores sobre o processo e o procedimento. O processo, então, é entendido como os autos materializados em páginas ou no sistema virtual, na tela do seu notebook, onde você vai ver as páginas digitalizadas. Esse é o processo. E o procedimento é os passos que devem ser seguidos, que começam na petição inicial e terminam com a sentença. E hoje nós vamos estar abordando o processo de conhecimento, que nada mais é do que justamente essa sequência de atos e os seus dispositivos legais. Então, para que nós possamos compreender melhor o assunto, temos ali na tela o conceito de conhecimento segundo o vocabulário jurídico de Plácido e Silva, volume 1, página 402, em sua quarta edição. Então, conhecimento é derivado do verbo latino cognoscere, que quer significar conhecer pelos sentidos, ver, ter conhecimento de, ter informação, saber, julgar. Exprime o vocábulo na linguagem jurídica, notadamente a ciência, a certeza, a ideia, a informação ou a notícia a respeito de um fato ou de uma coisa. Então, conhecimento quer dizer saber, quer dizer ter ciência e obter as informações relativas a determinado fato. Assim, entende-se por processo de conhecimento as fases estabelecidas na parte especial descrita no livro 1, a partir do artigo 318 até o 602 do Código de Processo Civil, onde eu recomendo que todos vocês leiam pormenorizadamente, porque nessa aula nós vamos abordar apenas os elementos principais. Porém, os bons e as boas operadoras do direito devem conhecer em profundidade esse livro 1 que trata do processo conhecimento, porque aí está toda a descrição do que acontece numa tramitação processual. Nós vamos ver, por exemplo, conforme está ali na tela, que o título 1 fala do procedimento comum ou ordinário, né? Aquela sequência de atos que devem ser seguidas, né? Nós vamos ver ali, por exemplo, o capítulo 2, ele é inteirinho sobre a petição inicial. Nós já abordamos em aulas anteriores a petição inicial, né? Nós vimos, por exemplo, no artigo 319, estudamos na aula passada, os requisitos da petição inicial, a quem ela é dirigida, a qualificação das partes, a necessidade de constar o endereço, a necessidade de estabelecer os fatos, descrevendo-os pormenorizadamente, os acontecimentos, né? Se for um acidente de trânsito, descrever em qual rua aconteceu, se era de dia ou de noite, se tinha placa, se não tinha, enfim, os fatos exigem uma descrição pormenorizada que deve ser colocada na petição inicial. E está lá, a partir do artigo 319. Nós vamos ver também no 322 a 329 o pedido. Lembrando a vocês que pedido não se confunde com requerimento, né? Pedido é aquilo que se pretende com a ação. Qual o bem da vida perseguido com aquele processo? Se é uma questão de alimentos,
é a pensão alimentícia. Então, o pedido vai se consistir na condenação do réu ao pagamento da pensão alimentícia. Se é um dano moral, uma pessoa foi ofendida através de meios de comunicação, um jornal, por exemplo, né? O pedido vai constar na indenização no valor X, que tem que ser determinado, correspondente ao dano moral provocado pela publicação. Esse é o pedido. O requerimento, por sua vez, são os andamentos que devem ser adotados pelo próprio Poder Judiciário, que independe do bem da vida perseguido, como, por exemplo, a citação do réu, é um requerimento. A produção de provas, e é importante que você decline na inicial quais as provas que você pretende produzir. Eu já comentei com vocês em aula a necessidade, durante a entrevista com o cliente, de indagar a ele se ele tem fotografia, se ele gravou, se existe alguma testemunha, se isso foi de alguma forma objeto de algum comentário numa rede social. Lembrando a vocês que print de tela de WhatsApp é prova. Imagens no Facebook são provas. Vídeos no YouTube são provas. Então, essas provas elas devem ser declinadas na petição inicial, que são as provas que você vai produzir para comprovar que aquele fato existiu realmente, né? E tudo isso deve ser descrito na inicial, né? Ali nesses dispositivos nós também temos do indeferimento da petição inicial, que já vamos abordar mais à frente, né? A improcedência liminar do pedido e outros assuntos envolvendo a inicial. Mas na sequência do procedimento, é muito importante vocês verem lá no capítulo 5 da audiência de conciliação ou de mediação. Nós já comentamos várias vezes aqui, desde o início do semestre, a importância da conciliação ou da mediação. Lembrando a vocês que são institutos jurídicos diferentes, né? Só para relembrar, a conciliação ela é realizada por um servidor público especializado no próprio fórum, normalmente no Centro Judicial de Soluções de Conflitos, o CEJUSC, que também é um órgão patrocinado pelo Poder Judiciário, cuja função é buscar a conciliação entre as partes. Já a mediação, ela é diferente, muito embora também busque realizar um acordo amigável entre as partes. Porém, a mediação é realizada por um terceiro, que goze da confiança comum das partes, como nós já afirmamos em momentos anteriores, né? E está lá no artigo 334 como parte integrante do procedimento. Ou seja, tem que haver necessariamente uma oportunização para que as partes se conciliem. A única exceção para que não se realize uma audiência de conciliação ou de mediação é quando ambas partes protocolam petições informando que não têm interesse, ou seja, autor e réu têm que declinar expressamente, através de uma petição nos autos, que não tem interesse na realização de uma audiência de conciliação. Alguém poderia me perguntar, professor, e se só uma parte, por exemplo, só o autor informar que não tem interesse na conciliação, mas o réu fica silente? Essa audiência ocorre? Ocorre, inclusive com a obrigação do comparecimento do autor, ainda que ele tenha informado que não tenha interesse em conciliar. Ou ele e seu advogado, ou somente o seu advogado, devem comparecer a essa audiência, justificando a ausência daquela parte que declinou do acordo. Nós vamos ver na sequência do procedimento, lá no capítulo 6, a contestação, né? Porque é uma questão extremamente necessária para o devido processo legal
e a garantia da ampla oportunidade de defesa de qualquer cidadão, né? Qualquer pessoa, segundo o dispositivo constitucional, não pode ser privada dos seus bens nem da sua liberdade sem o devido processo legal. E nós vamos observar, então, que a contestação ela é de extrema importância para garantir o contraditório. Então, vejam bem, a petição inicial representa o pedido e os fatos declinados pelo autor. A contestação representa a defesa do réu em relação a esse pedido, em relação a esses fatos. Lembrando que a defesa, ela estabelece que o réu pode negar o fato, o réu pode admitir o fato, mas dar uma descrição diferente da forma como esses fatos ocorreram, ou ele pode admitir esses fatos. Cada circunstância dessa deverá estar registrada na contestação. Alguém poderia me perguntar, mas professor, como assim? O réu admitir os fatos? Sim, porque no mundo jurídico há a possibilidade, quando o réu admite os fatos, dele não ser condenado em custas e sucumbência, porque não houve a pretensão resistida, né? Não houve a produção de defesa e o desgaste da máquina do Poder Judiciário, né? E muitas vezes o réu admite que deve, admite que tem aquela questão em aberto e até mesmo quer resolvê-la. E ele pode fazer isso admitindo os fatos no próprio processo. Todavia, embora isso não seja muito comum, o mais comum é a oposição integral daquele pedido do autor. Muito bem, nós vamos ver lá no 343 a reconvenção, que é quando, com base nos mesmos fatos descritos pelo autor, o réu, em sua contestação, realiza pedido em seu favor. Imagine, por exemplo, apenas aqui um breve exemplo sobre a reconvenção. Imagine uma situação de um acidente de trânsito, onde o autor afirma que o réu foi o causador do acidente. O réu, em sua defesa, admite o fato, acidente, porém dá uma conotação diferente, dizendo que, em verdade, foi o autor o causador do acidente, descrevendo os fatos conforme a sua ótica. E, ao final dessa contestação, ele pode fazer uma reconvenção, ou seja, fazer um pedido a seu favor. Veja bem, a reconvenção só é admitida quando envolve os mesmos fatos argumentados na petição inicial. Conforme o nosso exemplo, foi o mesmo acidente de trânsito, porém, o réu afirma que o verdadeiro causador foi o autor. Vejam, por exemplo, uma questão de abalroamento, batida de carros, em sinaleiro. O autor afirma que o sinal estava aberto para ele e fechado para o réu. Já o réu declina completamente dessa afirmação e diz que, em verdade, ocorreu o contrário. E aí, professor, como é que o juiz fica numa situação dessa? Ele fica muito bem. Quem vai ter que convencer o juiz são as partes através das provas. Quanto mais fidedignas as provas, maior a chance de êxito numa causa. Numa situação como essa, como o sinaleiro varia muito, constantemente ele está abrindo, está no amarelo, está fechando, né? Essa prova ela vai depender de testemunhas, que ao meu ver não é a melhor das provas, né? Mas não deixa de ser um meio disponível de prova, ou captura de imagens ambientais, que não tem nada a ver com o meio ambiente, né? Essa expressão, imagens ambientais, está relacionada com câmeras que eventualmente sejam colocadas como dispositivo de segurança em lojas, estabelecimentos comerciais próximos, que possam ter capturado imagens desse acidente, e essas imagens podem
produzir uma prova fidedigna de quem realmente provocou o acidente. E isso vai estar materializado numa contestação. Óbvio que em linguagem escrita. E aqui eu ressalto a importância de ler e escrever, estar constantemente treinando, porque essa ferramenta é indispensável a qualquer operador ou operadora do direito. Lembrando a vocês que operador e operadora podem ser advogadas, juízes, promotoras, podem ser escrivães, podem ser oficiais de justiça, podem ser pesquisadores cientistas, escritores de obras técnicas, enfim, uma gama que envolve 33 profissões, todas de bacharéis em direito, e todas elas exigem que esse operador do direito ou essa operadora sejam exímios escritores e exímios leitores, tenham competência para se comunicar da melhor forma que puderem, de maneira escrita ou verbalmente. Essa é uma ferramenta indispensável aos praticantes do direito em geral. Dando continuidade, então, nós vamos ver lá no capítulo 9 das providências preliminares e do saneamento, artigo 347. Gente, eu já falei para vocês, vou repetir aqui, esse é o famoso despacho saneador. É muito importante esse despacho saneador, porque o magistrado ele vai fazer uma análise prévia do processo nesse despacho saneador e vai estabelecer os pontos controvertidos, que é aonde as partes vão ter que produzir provas. Então, prestar muita atenção no despacho saneador do magistrado, né? E cuidar para que sejam produzidas as provas que ele indicou segundo os pontos controvertidos da causa. No exemplo que nós demos lá na reconvenção, né? O ponto controvertido é para quem o sinal estava vermelho, se era para o autor ou se era para o réu. Esse é um ponto controvertido. Ou seja, o autor afirma que o sinal estava fechado para o réu. O réu, por sua vez, afirma que o sinal estava fechado para o autor. Percebem a controvérsia? Informações que se chocam, né? E aí vai ser a prova produzida que vai definir esse ponto controvertido. Professor, como é que fica o ponto controvertido numa pensão alimentícia? Porque a mãe já provou que aquele cidadão é o pai com registro de nascimento, ele tem a obrigação de pagar. Que ponto controvertido tem aí, professor? Excelente pergunta. Eu digo a vocês que o ponto controvertido aí está no binômio necessidade e possibilidade, ou seja, o valor da pensão. Porque a mãe quer receber R$5.000, mas o pai afirma que pode pagar somente R$1.000. Aí está o ponto controvertido. Então, vai depender da prova produzida. Nesse caso, carteira de trabalho, olerites, informações solicitadas pelo juízo ao empregador e outras, né? Como, por exemplo, mensagem de WhatsApp. Veja bem, o pai afirma que só pode mandar R$3.000 por mês de pensão. Está lá uma mensagem onde ele diz que ele só pode dar 3.000 e a mãe pede 5, tá? Aí ela entra com a ação e na contestação ele afirma que só pode pagar R$1.000 por mês. Essa mensagem de WhatsApp vai produzir uma prova contra o pai no sentido de que ele pode pagar 3.000 conforme a mensagem de WhatsApp. Então esse é o ponto controvertido na pergunta muito bem elaborada sobre pensão alimentícia. Dando continuidade, então, nós vamos ver ainda na questão do julgamento conforme o estado do processo, capítulo 9, né? Nos artigos 354 a
57 do CPC, que resumidamente significa o seguinte: o autor entrou com a ação e juntou provas pré-constituídas, ou seja, colocou lá documentos com a petição inicial, print de tela de WhatsApp, print de tela de Facebook, etc, etc. O réu também produziu as suas provas pré-constituídas e ambos requereram a produção de prova testemunhal. Muito bem, o magistrado vai analisar as provas que já foram produzidas e ele é o destinatário dessa prova. Se o magistrado entende que aqueles documentos juntados já são suficientes para ele estabelecer uma decisão definitiva sobre aquele processo, ele não vai realizar a audiência de instrução. Ele vai julgar conforme o estado do processo. Lembrando a vocês, que o mérito, ele tem que dar uma sentença baseada em provas. Ele tem que dizer por que está dando aquela decisão. E esse porquê tem que estar baseado na lei, na jurisprudência e nas provas produzidas, e já é suficiente, segundo o entendimento do próprio magistrado, aquelas provas já produzidas nos autos, e ele pode julgar conforme o estado do processo. Professor, quando que um juiz vai então realizar uma audiência de instrução para ouvir testemunhas e ouvir as partes? Muitas vezes, ao analisar a inicial e analisando a contestação, o juiz não fica convencido. Ele entende que aquela prova ela é dúbia, ele entende que aquela mensagem de WhatsApp, ele poderia ter R$3.000 naquele dia, naquele momento, mas não quer significar uma renda constante, permanente, O juiz pode ter esse entendimento. E para reforçar a realidade fática, aí ele, além dessas provas produzidas, ele designa uma audiência de instrução. Nessa audiência de instrução, parte autora e parte ré vão ser ouvidas, vão ser questionadas pelo juiz e também pelos advogados, ambos. Há juiz que tolera reperguntas, ou seja, o advogado fazer pergunta para o seu próprio cliente. Há juiz que não. Como essa é uma situação que não está prevista, depende do magistrado. Mas não é nenhuma irregularidade o magistrado permitir reperguntas. Ressaltando a vocês que reperguntas ocorrem quando o advogado do autor faz perguntas para o seu cliente, que é o próprio autor. Mas o comum é o advogado do réu fazer perguntas para o autor e o advogado do autor fazer perguntas para o réu. É ouvido primeiro o autor, o juiz faz as perguntas, aí o juiz permite que o advogado do réu faça perguntas ao autor e depois é ouvido o réu e da mesma forma o advogado do autor vai fazer perguntas para o réu. Lembrando a vocês que essa é a única forma, ou melhor dizendo, é uma das formas de produzir confesso, O que é o confesso? É quando a parte, seja ela ré ou autora, admite fatos contrários aos seus interesses. E isso produz prova nos autos. Então, nós temos lá a questão da audiência de instrução, que é essa que nós estamos comentando. Eu não gosto muito de usar a expressão instrução e julgamento, porque é muito raro o magistrado dar uma sentença ao final da audiência de instrução, Normalmente eles dão depois, E eles podem fazer isso, Dando continuidade, então, nós vamos ver da ata notarial, que é uma das produções de prova muito boas que tem. A ata notarial é uma escritura pública declaratória feita em cartório, onde a pessoa declara determinado fato e aquele fato é registrado pelo escrivão e isso vai ter um determinado valor jurídico dependendo daquilo que é declarado. E aí caberá ao magistrado analisar o teor probante dessa ata notarial.
Por quê? Porque existe o contraditório, não é verdade? Para garantir o contraditório, aquela ata notarial, ela deverá submeter a pessoa que declarou aqueles fatos em cartório a perguntas feitas pelo advogado da parte contrária, garantindo o contraditório. Ou seja, essa pessoa que fez a declaração poderá ser ouvida em juízo, caso a parte que entenda prejudicada o requeira, caso o próprio magistrado entenda cabível essa situação. Lembrando a vocês que o destinatário da prova é o juiz, é ele que vai avaliar a pertinência da prova. E eu queria aqui abrir um parênteses importante para vocês, pessoal, que alguém poderia perguntar, e já me fizeram essa pergunta e eu achei ela muito inteligente. Professor, existe um procedimento definido no CPC, certo? Certo. Existe uma audiência que tem um procedimento ali previsto, certo? Perfeito. Quando o juiz indefere a produção de prova e julga antecipadamente o processo, ele não estaria cerceando o direito de defesa daquela parte, principalmente aquela parte que teve uma sentença desfavorável? E o que poderia fazer diante dessa situação a parte que foi prejudicada? Bom, em primeiro lugar, o juiz é a autoridade que vai julgar o processo. E se ele entendeu que a prova já é suficiente, maravilha, ele pode fazer isso. E aí a parte que entende que foi prejudicada pela produção de prova, ela pode e deve apelar para o Tribunal de Justiça, onde no recurso de apelação ela vai abordar os pontos que ela entende que não ficou bem equacionado pelo juiz da causa. O que eu entendo que seria um erro do magistrado, e isso não é comum de acontecer, embora aconteça, é aquela situação onde o magistrado indefere a produção da prova e depois, na sentença, diz que a parte não provou. Às vezes acontece. O dano moral, por exemplo. A parte autora pede a produção de prova testemunhal para provar o constrangimento que ela sofreu, a dor, né? O gravame que foi aquela ofensa, né? E o juiz indefere a produção dessa prova testemunhal e julga improcedente o feito sob o argumento de que a parte autora não provou o nível de sofrimento, não provou o dano sofrido. Essa é uma situação passível de apelação, né? E provavelmente teria uma sentença reformada, né? Então, pessoal, aqui nós vimos, en passant, né, de uma maneira bem resumida, o procedimento no processo de conhecimento, ok? Lembrando sempre a vocês que será através desses dispositivos que o CPC vai conferir ao magistrado os mecanismos para pleno conhecimento dos fatos envolvendo o processo. Observe que estão incluídas toda a produção de provas e respectivos procedimentos para isso, consistindo na análise das provas documentais pré-constituídas nos autos. Pré-constituídas é aquelas que vieram com a petição inicial e aquelas que já vieram com a contestação. A oitiva das partes, né, que poderá produzir a prova de confissão ou confesso, né, como nós já comentamos. A oitiva de testemunha, para produzir a prova testemunhal, dando conhecimento dos fatos ao juiz, como elementos que vai favorecer o mérito para que esse juiz possa proferir sentença, pondo fim ao processo. Daí a expressão conhecimento. Mais uma vez, ressaltando que o mérito é justamente aquele poder, dever do magistrado em estabelecer os pontos de vista e a origem desses pontos de vista jurídicos que ele levantou no decorrer do processo.
Vemos lá, então, na sequência, um glossário, né, com os conceitos da palavra oitiva, fase em que partes e testemunhas são ouvidas em audiências, onde somente terá valor aquilo que for registrado nos autos, ou seja, aquilo que for reduzido a termo. Já explicamos para vocês o significado disso, né? Confissão ou confesso são aqueles fatos admitidos pela parte que são contrários aos seus interesses. É obtida mediante a elaboração de perguntas relativas a tais fatos. Essas perguntas devem ser muito bem elaboradas pelos advogados atuantes no processo. E o mérito, como nós já comentamos, é a motivação dada pelo juiz em sua sentença, tomando por base as provas produzidas, a lei, a doutrina e a jurisprudência. Por fim, pessoal, para encerrar aqui essas aulas, nós vamos comentar que o procedimento comum, também chamado de procedimento ordinário, é o mais utilizado nos termos do artigo 318 do CPC, que diz: aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou da lei. Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Isso quer dizer o seguinte: o geral é o procedimento comum, esses passos que nós estudamos aqui. Porém, se for um caso de pequena causa, aquelas causas de valor até 40 salários mínimos, considerada de menor complexidade, vai ter outro procedimento definido na lei dos juizados especiais, tá? Agora, se faltar nessa lei dos juizados especiais algum dispositivo, aplica-se o CPC no interesse do procedimento comum. Isso também ao caso do processo de execução. O processo de execução é um meio rápido e célere para cobrar dívidas oriundas de títulos de crédito, que são cheque, nota promissória, contratos firmados por duas testemunhas e a famosa letra de câmbio ou, como é chamada também, duplicata. Certo, pessoal? Bom, com isso então nós encerramos essa aula e logo mais daremos continuidade nas aulas 47 e 48 sobre petição inicial e improcedência liminar do pedido. Um forte abraço carinhoso a todos e a todas.